Olá pessoal, esse é o canal Informação Fiscal. Meu nome é Divandro Galvão. Estaremos descrevendo nestes vídeos, com o título de Introdução à Área Fiscal Tributária, tudo o que acontece dentro dessa área, embora ele não tenha o objetivo único de atingir pessoas que são estudantes e também estão trabalhando, né, na área contábil e fiscal, mas porque muitas vezes as áreas são bem específicas, as pessoas não chegam a alcançar outras coisas que estão acontecendo. E também ao público adjacente, né, seja o pessoal da área financeira, pessoal da área administrativa da empresa que tem interesse em saber o que acontece em todas as áreas e o que aquilo lhes afeta, porque com certeza afeta. Então, seja como fornecedor de informações, seja como resultado que a empresa alcança. Esses encontros serão inicialmente semanal e depois passarão a ser 2 vezes por semana. Agradecemos e roda a vinheta. Vamos começar o primeiro vídeo, o vídeo 01 da introdução à área fiscal tributária. Inicialmente, vamos descrever nossa linha de trabalho, que descreverá cada coisa que vamos falar em toda essa série de vídeos, e depois entraremos no detalhe de cada um ponto destes. Então, inicialmente falaremos sobre os princípios, a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, a partir da lei que está lá escrito, para esclarecer alguns pontos que não estão bem claros quando se lê uma lei. Em seguida falaremos sobre os documentos legais, documentos como recibo, fatura, cupom fiscal, conhecimento de transporte e nota fiscal de serviço. São documentos antigos, né? Alguns documentos passaram a ser eletrônicos a partir do projeto SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Dentro deles temos o MDF, que é o Manifesto de Documento Fiscal, que é a lista de notas fiscais. Temos também a nota fiscal ao consumidor, a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço eletrônica e o conhecimento de transporte eletrônico. O MDF, o manifesto, na verdade é uma relação de notas fiscais que transitam quando são transportados de um local para outro, normalmente interestadual. Todos esses documentos já são eletrônicos e estão dentro, como eu falei, do projeto SPED. Em seguida falaremos sobre tributo, esclarecendo que tributos são impostos, taxas e contribuições sociais. Dentro dos impostos nós temos o IPI, o ICMS, o ISS, o Imposto IR, o IPTU, o IOF, o II, o IE e ITR. É muita coisa, né? Então temos o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, temos o ICMS, que na verdade a sigla é pequena, mas quer dizer Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço de Transporte e Telecomunicação. Temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o Imposto de Renda, que é em pessoa física e pessoa jurídica. Temos o IPTU, que é propriedade rural, propriedade urbana, né? Ou seja, dentro da cidade. Falaremos sobre os requisitos da diferenciação entre IPTU e ITR, que é o rural. E o IOF, que é operações financeiras. Também detalharemos o Imposto sobre Importação e o Imposto sobre Exportação. Em seguida, também falaremos sobre contribuições sociais, que são o PIS, COFINS, o INSS, que tem o INSS comum, com contribuição do empregado da empresa, e o INSS de exoneração, que é baseado na folha, e o FGTS. O FGTS, assim como o INSS, são contribuições sociais que visam a manutenção da parte social do Estado em relação ao cidadão. Também falaremos sobre os benefícios fiscais. Tem o rede, a suspensão, a isenção e a imunidade. Estão previstos na legislação, na Constituição. As pessoas às vezes confundem ou não sabem o significado, principalmente entre isenção e imunidade. Então detalharemos a diferença entre esses quesitos.
Depois falaremos sobre as retenções. Temos o IESS, o INSS, o PIS/COFINS/CSL, Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Imposto de Renda Pessoa Física. O PIS/COFINS/CSL, muitas vezes acontece o desconto, né, de um kit só, um valor só, na verdade, só que lá dentro ele tem destinações diferenciadas. Também detalharemos isso. Nas apurações, temos o MEI, o Supersimples, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O presumido tem duas formas de apuração, que é a competência e caixa, e temos o lucro real, que depende de a empresa seguir uma legislação um pouco mais exigente. Na verdade, hoje em dia, a legislação praticamente está quase se aplicando a todos os regimes, exceto o MEI, o Supersimples e o presumido, estão cada vez se aproximando do lucro real pelas exigências legais. Em seguida falaremos sobre as obrigações acessórias, né? Falamos dos impostos, que são a obrigação principal, em seguida falaremos sobre obrigações acessórias, que são, dentro do grupo SPED, né? O Sistema Público Digital, temos o FDI, ICMS e IPI, que é uma escrituração só, temos o REINF, temos o E-Financeira, vinculado aos bancos, temos as contribuições, que são PIS/COFINS e INSS desoneração, o SCD, o SF e o E-Social. O SCD é a contabilização da empresa, que antes era através do diário, que era feito em papel, microfilm registrado na junta, não é mais necessário registrar na junta. Temos o SF, que é a escrituração contábil fiscal, que na verdade é a apuração do lucro, né, para efeito de fiscalização. Na verdade, todas as obrigações acessórias são documentos para apoio à fiscalização. Temos o social, que é também o mais novo, né, desse grupo. Fora o SPED, nós temos outros ainda, alguns funcionando ainda, como o Sintegra, a GIM e IF, que são estaduais, que alguns estados, diante da entrega da escrituração contábil fiscal e do FD, eles estão dispensando, principalmente o Sintegra. O GIM ainda não. O IF, que é a informação financeira, é simples. Temos a demonstração de substituição tributária e diferencial de alíquota, a DMED, a DIMOB, DITR, RAIS, DIF, DCTF, DCTF-Web e a PERDCOMP. A DMED é para os médicos, a DIMOB para operações de compra e venda de imóveis por empresas em situações de negócio, não de imobilizado, a DITR em relação à área rural, a RAIS, que é a folha de pagamento, a DIF, que são as retenções tanto de pessoa física como pessoa jurídica por empresas. Temos a DCTF, que são a declaração dos débitos, a DCTF-Web, que tem uma finalidade específica vinculada ao E-Social, e o PERDCOMP, que na verdade se trata de um pedido de compensação de débitos através de créditos de tributos pagos indevidos ou a maior. Em seguida, agora começaremos realmente a tratar do assunto que descrevemos na linha de trabalho. Os princípios do direito tributário. Temos o princípio da legalidade, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Eu gosto de ensejar cada ponto desse citando no artigo para futuros esclarecimentos. Traz o princípio da legalidade de forma a contemplar o Estado democrático de direito, blá blá blá, né? Porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso é o direito privado, né? Aplicação do direito tributário em relação ao direito privado. O direito público só pode fazer o que está em lei, né? Tanto fazer, se não tiver algo escrito na lei, não pode ser feito no direito público ou considerado como direito administrativo. No direito geral, no direito privado, ele cita essa parte aí que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ou seja, só proíbe ou autoriza em virtude de lei. O que não estiver lá pode e não pode. Princípio da igualdade ou isonomia tributária.
O princípio da igualdade e isonomia tributária trata da regra da igualdade, consiste senão em tratar de forma igual os iguais e desigualmente aos desiguais, na exata proporção de suas desigualdades. É um texto meio complexo, mas ele se refere a como a Constituição trata que todos são iguais perante a lei. Então a necessidade desse princípio, que não está escrito lá, mas é um princípio do direito que esclarece que em algumas situações as pessoas devem ser tratadas conforme as suas desigualdades. A vaga no estacionamento, tem lá a vaga prioritária para idosos, para necessidades especiais, para gestantes. Então veja que aquilo há um tratamento desigual, porque a situação é desigual, os indivíduos cidadãos são desiguais. Outro exemplo é o tratamento dado às microempresas e empresas de pequeno porte com relação à tributação, numa forma que o governo tem, o Estado, de incentivar o crescimento, né? Em seguida, o outro princípio chama-se capacidade contributiva. Ele está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. O que é isso? Na verdade, é um exemplar ficar bem claro nas pessoas, é o caso do carro, de uma casa, do rendimento que nós, pessoas físicas, temos. Então, sempre há uma gradação conforme a capacidade. Se a pessoa tem capacidade financeira de comprar um veículo de R$10.000, então ela paga um IPVA. Se ela tem capacidade financeira de comprar um veículo de 100.000, ela paga outro IPVA. Então eles são proporcionais ao veículo, na verdade indiretamente, porque são proporcionais à capacidade contributiva do indivíduo proprietário, assim como casas, assim como a renda, que obedece à tabela progressiva. Em seguida, temos o princípio da irretroatividade tributária, ao dispor que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É aquela coisa básica, né, que está até no Código Penal, que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Então, nesse princípio, que está no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, ele trata que a lei, sempre que determinar alguma coisa, uma pena, uma sanção ou alguma modificação em tratamento, ela não vai retroagir, a não ser para beneficiar. Então, se aumentou o imposto hoje sobre uma determinada operação, ele só vale a partir da vigência dele para frente, nunca para trás. E também no caso da coisa julgada, se houve um julgamento e uma decisão foi tomada, independentemente de uma nova lei que modifique alguma coisa que relacionava-se àquele julgamento, não tem efeito retroativo. Outro princípio importante é o da anterioridade, que se uma lei vier aumentar ou criar um tributo, como falei, ela deverá ser anterior ao exercício financeiro em que o tributo será cobrado. Exceções: imposto sobre importação, exportação, operações financeiras e produtos industrializados. Ou seja, os tributos só podem ser criados ou aumentadas as suas alíquotas ou base de cálculo. Vamos detalhar esses dois pontos, né? Alíquota e base de cálculo, parece a mesma coisa para algumas pessoas. Eles não podem, eles têm que ser feitos no exercício, a lei, para ter vigência no ano seguinte. Exceto esses impostos que eu falei, porque eles servem como reguladores da economia, regulador da exportação, regulador da importação, quando o Estado quer proteger o mercado interno, por exemplo, regulador de operações financeiras, quando ele quer incentivar ou desincentivar algum tipo de operação, e a indústria também. Temos ainda o princípio da noventena. O que é? Ele exige a observância do prazo de 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o tributo. Novamente, tem exceções, que é o II, o IR e o IOF. Esse princípio, ele trata de que toda lei só tem efeito a partir de 90 dias a partir da publicação dela, quando vai criar algum imposto ou vai aumentar a alíquota ou base de cálculo. Quando ela vai mexer em tributo, tem que ter 90 dias de antecedência. Naturalmente é para a sociedade se adaptar àquela nova situação, né? São precauções do direito.
E as exceções, novamente, elas funcionam como reguladores. O imposto de importação e exportação, nesse caso aqui o IR e o IOF, que tratam de uma forma de prevenir a sociedade de um efeito imediato sobre as suas atitudes. Ainda sobre essa parte conceitual, estamos falando nessa parte conceitual sobre o Código Tributário Nacional. Temos que citar alguns artigos porque fica claro o que está bem escrito. No artigo 9 é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios. Vou citar aqui alguns incisos. Instituir ou majorar tributo sem que a lei o estabeleça, ressalvado quanto à majoração, o imposto sobre importação e exportação e o IOF. Então, não pode alterar nenhum tributo através de lei. Então não adianta um outro tipo de normativo alterar tributos, uma norma, uma instrução normativa, uma portaria. Tem que ser através de lei. Por que através de lei? Porque as leis são submetidas ao Congresso. Linha 2 trata de cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro. A que corresponde? Na verdade é aquele ponto, que não pode alterar tributo, imposto sobre patrimônio e a renda em lei posterior ao exercício. Quer dizer, então se está inicial do exercício, ou seja, não posso lá em março alterar uma lei sobre patrimônio e a renda do próprio exercício, eu teria que ser no exercício anterior. O inciso 3 estabelece limitações ao tráfego, proibido, na verdade, estabelecer limitações ao tráfego no território nacional de pessoas e mercadoria por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Na verdade, isso aqui evita uma guerra entre os estados e os municípios, uma vez que ele proíbe que um estado, por exemplo, aumente um tributo na entrada de um produto de um estado para outro, evitando que um produto de outro estado não venha por limitações tributárias. Pode ter qualquer outra limitação de saúde pública e tudo mais, exceto por questão tributária. O estado não pode, para entrar aqui tal produto vai ter um imposto de 50%. Com isso ele evita que aquela mercadoria venha de um estado para outro. Isto é proibido pela Constituição. Também ainda no Código Tributário Nacional temos o artigo 9º. É vedado à União, Estado e Distrito Federal e aos municípios cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviço um dos outros. Isso é o clássico, que o Estado não pode tributar o Estado. As entidades, as autarquias, elas não são isentas, elas são imunes, elas não podem ser cobradas tributo de uma entidade para outra. Templos de qualquer culto, qualquer religião, não pode ser cobrado tributo, são imunes também. O patrimônio, a renda, o serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fim lucrativo. Aqui vale um comentário que cuidado com essa parte sem fim lucrativo. Não basta uma empresa não ter lucro, ou dizer que não tem fim lucrativo, ou dizer que não aplica o lucro para, vamos dizer assim, os proprietários, que não funciona. Existe um pré-requisito grande em relação a esse conceito de sem fim lucrativo. Inclusive, quando a empresa vai doar a outra empresa que é sem fim lucrativo, ela tem que verificar se esses requisitos foram estabelecidos. Senão, essa doação dela vai ser considerada ilegal e tributada normalmente. Ainda temos o papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Pouca gente sabe disso, mas não é permitido tributar jornais, periódicos e livros. Então, ainda no Código Tributário Nacional, temos o artigo 136. A obrigação tributária é principal ou acessória. Isso aí a gente vai descrever bem detalhadamente, porque a gente vai falar um grupo todo das obrigações principais e outro grupo todo das obrigações acessórias. No artigo 1º, a gente tem a obrigação principal, surge com a ocorrência do fato gerador, tendo por objeto pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Penalidade pecuniária, lembre-se, dinheiro. E extingue juntamente com o crédito dela decorrente, ou seja, pagamento. O artigo 2º, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
aqui é aquela questão, né? Ele esclarece que tem a obrigação principal, que é o tributo, né? Que é a prestação pecuniária, né? O termo antigo, e tem a obrigação acessória, que ele já deixa bem claro no Código Tributário, que tem a finalidade de facilitar a fiscalização, uma vez que a fiscalização vai comparar o que está dito nas obrigações acessórias, nas declarações, com o que de fato ocorreu. Ainda no Código Tributário Nacional temos o parágrafo 3º, a ilicitude do fato gerador, inclusive a prática de ato simulado, nulo, anulado, bem como a prática de ato sem licença, ainda não concedido ou inconcedível, não exime o pagamento dos tributos correspondentes. Isso aqui é uma coisa bem interessante, que as pessoas podem pensar, se eu abrir um negócio, eu não tenho inscrição, mas eu estou vendendo, naquilo não há isenção do tributo não. Então, se ela está vendendo e comprando, então ela pode ser tributada independentemente do fato estar registrado, estar com licença, qualquer coisa assim, a lei já está declarando que houve o fato gerador, o tributo é devido. Um exemplo bem simples é a pessoa ficar passando de um estado para outro. Vamos dizer, eu compro 50 redes e boto dentro do carro, vou passar de um estado para outro. O estado, na fiscalização, ele pode parar, quando é que você vai 50 redes? Não, porque eu vou dar, não. Aí ele entende que, até tem uma parte na legislação esclarecendo isso, que se houver com regularidade, aquilo é tributável. Então, se você pratica um ato com regularidade e em quantidade acima vamos dizer assim, de uma particularidade, ele será tributado independentemente se você está estabelecido comerciante ou não. O Estado pode tributar, nesse caso, diretamente a pessoa física. A inobservância da obrigação acessória converte-a em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que a obrigação acessória, uma vez não feita, mal feita, e gerar multa, essa multa ele está dizendo que ela se transforma em obrigação principal, que é o dito penalidade pecuniária. Pecúnia quer dizer dinheiro, né? Então, a obrigação acessória foi feita ou foi feita atrasada. Quando ela é feita atrasada, o Estado verifica isso e converte, ainda cria uma outra obrigação, né? Ele chama de converter, mas na verdade ele cria uma outra obrigação principal, que é a multa. Bom, terminamos esse primeiro vídeo. Obrigado aí por quem está assistindo. Quem gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal Informação Fiscal Tributária. Meu nome é Divandro Galvão e também solicitamos, pedimos que vocês descrevam alguns comentários, inclusive para a melhoria de nossos futuros vídeos. É importante isso, questionamentos e pontos de repente de interesse que talvez não tenhamos nos próximos vídeos, na série de vídeos, e poderemos acrescentar. Até logo!